Agora você acompanha uma entrevista com a deputada estadual Mabel Canto. Olá, muito boa tarde. Hoje nós estamos em Curitiba, na Assembleia Legislativa do Paraná, onde hoje vamos conversar com Mabel Canto, ela que é deputada estadual pelo PP. Deputada, inicialmente, muito obrigada por ter nos recebido aqui no seu gabinete. Eu que agradeço e quero cumprimentar a todos da TVCI. Uma alegria falar com vocês. Deputada, a senhora é líder da bancada feminina da Assembleia Legislativa. Eu gostaria de saber, inicialmente, como é que essa bancada vem trabalhando para melhorar a vida das mulheres no Estado. Bom, inicialmente, a gente formalizou a bancada feminina na legislatura passada ainda, quando éramos 5 deputadas, né? E agora, na atual legislatura, nós somos em 10. É uma bancada histórica, né? É a primeira vez que a Assembleia Legislativa do Paraná tem 10 deputadas mulheres. E, desde o início desse mandato, nós temos trabalhado em conjunto para melhorar a vida da mulher paranaense e, consequentemente, das nossas famílias do Paraná. Porque, a partir do momento que você trabalha pela mulher, você está trabalhando por todos, né? E a gente vem, nesse momento aqui na Assembleia Legislativa, tendo muitas parcerias, não somente entre as deputadas no quesito das mulheres, mas também principalmente com outros órgãos, como a Secretaria de Estado da Mulher, que tem feito um grande trabalho em parceria com a Assembleia Legislativa, e juntos nós temos construído políticas públicas de fato em prol das mulheres, aprovando projetos importantes aqui na Assembleia Legislativa, como por exemplo o Fundo da Mulher. Não há o que se falar em políticas para as mulheres se nós não tivermos orçamento do Estado disponível para isso. E isso aconteceu logo no início do mandato, com as 10 deputadas trabalhando em conjunto para que a gente aprovasse esse fundo. E hoje a CEMIP, o governo do Estado, tem um orçamento em prol da mulher do Estado do Paraná, inclusive, né, para dispor das leis que nós aprovamos aqui das próprias deputadas em prol da mulher. Deputada, a senhora é autora da Lei do Parto Adequado, que é uma lei muito importante que prevê aí, garante, né, o direito da mulher de escolher que tipo de parto que ela quer ter na hora de dar à luz o seu bebê. Mas a gente sabe que, às vezes, na prática, isso não ocorre. Onde é que o Paraná precisa avançar ainda para que o direito da mulher gestante seja garantido? Olha, a gente tem aprovado leis como a do parto adequado ou outras relacionadas a direitos de saúde em prol da mulher do Estado do Paraná, mas a gente sabe que saúde sempre é um problema, né? Então, nós temos trabalhado nesse sentido aqui de aprovar os direitos para que as mulheres, de fato, cheguem nas unidades de saúde, nos hospitais, né, que conversem aí com as equipes de médicos, enfermeiros, enfim, as equipes clínicas e façam valer o seu direito. A Lei do Parto Adequado foi, inclusive, o primeiro projeto de lei que eu protocolei aqui na Assembleia Legislativa, e a gente teve uma luta muito grande para aprovar esse projeto de um direito que eu acho que é tão básico e que nem precisaria de lei, na verdade, que é concedido, por exemplo, para as mães que podem pagar de forma particular ou aquelas que têm um convênio de saúde. Essas mães podem, sempre puderam escolher a via de parto, sempre foram entendidas, mas a mãe do SUS não. A mãe do SUS, ela é obrigada a fazer um parto normal mesmo que ela não tenha condições, e isso infelizmente gerou inclusive muitos problemas de saúde para as próprias mães gestantes e também para os seus bebês. Então essa foi uma lei importante que a gente aprovou aqui, né? Como eu disse, a gente travou uma briga por ela e, infelizmente, depois a gente sofreu uma ação, né? Uma ADI, uma ação de inconstitucionalidade dessa lei. Estamos recorrendo ao STF para que esse direito continue valendo para as nossas mães. E, olha, eu presenciei ao longo aí desse tempo de lei muitas mulheres, de fato, empoderadas em fazer valer o seu direito. E é isso que é importante, porque nós chegamos aqui, né, e independente da lei que a gente esteja aprovando em prol da mulher, o que a gente quer é isso, que elas saibam os seus direitos, que elas lutem pelos seus direitos, né, que façam valer os direitos que a gente consegue aprovar aqui na Assembleia Legislativa. Uma outra causa que a senhora defende é o parto humanizado. Eu queria saber de onde surgiu essa preocupação de trabalhar isso aqui dentro da Assembleia. Conversando com as mulheres, né? Eu acho que todo projeto de lei que eu protocolo aqui, que eu luto para aprovar aqui, ele vem dessas conversas com a população. E como eu tenho esse trabalho muito grande com as mulheres do Estado do Paraná,
sempre conversando, tentando entender aquilo que elas precisam, aquilo que a gente pode transformar em direito através de uma lei, né? Ou buscando nas outras secretarias programas, né, que incidam no tratamento delas. Então esses projetos eles nascem disso. E a questão dessa humanização do parto, do tratamento que elas têm que receber durante o pré-natal, geraram algumas leis aqui, como por exemplo a própria lei das doulas, que permite que as doulas no estado do Paraná elas possam entrar nos hospitais e maternidades. Porque chegou numa hora que elas entravam no hospital para dar à luz e elas tinham que escolher daí entre a doula, que elas escolheram estar com elas, né, durante esse trabalho de parto, entrar, ou então o pai da criança, ou então um outro acompanhante que elas tenham escolhido. Isso não estava certo. E aí foi um projeto que a gente conseguiu. Então elas entram com o acompanhante, que geralmente é o pai da criança, e também agora com a doula. Então tudo isso vem de muita conversa, de ouvir muito a população, de ouvir as mulheres e buscar esses direitos aqui dentro. Agora, além dessa luta pelo direito das mulheres, a senhora também tem um trabalho voltado à saúde, né? Gostaria que a senhora falasse um pouco de quais são as suas atuais preocupações dentro da Alep com relação ao setor. Eu acho que saúde é, para mim, prioridade de qualquer gestor público, de qualquer político, porque é a área mais defasada que nós temos. Por mais avanços que tenham sido conseguidos, a gente sabe o quanto a população ainda precisa da saúde. Eu converso muito com as pessoas, por exemplo, lá em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, sobre a questão das consultas com especialistas, as cirurgias eletivas, que a gente sabe que tem uma fila gigante, infelizmente, muito por conta também da pandemia, que acabou atrasando tudo isso. Então essa é uma demanda que ela é extremamente necessária, está se buscando. É a área que eu mais busquei recursos para os municípios, para os hospitais. Recentemente, lá em Ponta Grossa, a gente conseguiu um recurso importante que é para fazer o projeto de uma nova torre do Hospital Santa Casa, que atende ali muitos municípios do nosso estado do Paraná. Então é uma área que eu trabalho muito, não só na questão de recursos, mas na questão de leis aqui. Sou membro da Comissão de Saúde, inclusive da Assembleia Legislativa, que é para a gente poder ter essa tratativa de saber aquilo que as pessoas estão precisando. A senhora já está no seu segundo mandato, né? E a gente tem ano de eleição, ano que vem. Mas eu gostaria da sua visão, tendo trabalhado esses anos na Alep, o que é que falta para o estado do Paraná avançar? Quais são questões importantes que a gente precisa tratar nos próximos anos, precisa colocar em pauta nos próximos anos para que o nosso estado vá para frente? O Paraná tem avançado muito nos últimos anos, não tenho a menor dúvida disso. O governo Ratinho Júnior tem feito um grande trabalho em áreas que antes eram bem deficitárias, como infraestrutura, né? Isso está sendo feito um bom planejamento, tanto para o agora como para o futuro. Mas eu acho que realmente saúde é ainda algo que a gente precisa avançar, porque sempre vai precisar, muito por conta do que aconteceu na pandemia. Então a gente tem um longo caminho ainda pela frente. E a construção de políticas públicas que afetem sempre diretamente a população, como é o caso do que a gente trabalha aqui em relação às mulheres, em relação, por exemplo, ao que nós fizemos, o Código da Mulher Paranaense, né? Foi um trabalho que nós fizemos na liderança feminina para aprovar todas essas leis em prol das mulheres. São mais de 100 leis contidas no Código. A questão, por exemplo, da aprovação do Código do Autismo, que é uma demanda que vem crescendo a cada dia, né, no nosso estado, no nosso país. A gente tem ouvido o relato das mães, dos pais, né, do quanto essas crianças, esses jovens sofrem e quanto as famílias precisam de apoio do poder público. Essa é uma área que a gente precisa trabalhar muito, né, e que nós temos se dedicado nesse mandato e vamos continuar nos dedicando enquanto estivermos na política. Agora, uma última questão, deputada. Saindo um pouquinho da atividade parlamentar, mas na segunda-feira a gente estreia programação nova na TVCI e, inclusive, por coincidência ou não, né? A gente estreia o Joselito na TV e ele é seu pai. Eu queria saber de você, assim, como é que está essa expectativa do seu pai a respeito desse novo programa? Ele tem falado sobre isso? O que a senhora espera também para esse novo programa? Afinal de contas, vai falar muito de Ponta Grossa, né? Que é a sua região ali. Bom, primeiro eu quero parabenizar a TVCI, né, por estar entrando em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, que é uma região que, né,
tem esse carinho da população, sempre com os comunicadores. Com o Joselito não é diferente. O Joselito está muito empolgado, né? Eu acho que ele fala 100% sobre isso nesse momento. E ele é uma pessoa que tem uma visão, uma dedicação, coragem para falar aquilo que é preciso, né? Principalmente para ajudar as pessoas com a sua voz, né? Ele dá voz às pessoas. Então, tenho certeza de que vai ser um grande programa, né? O Joselito na TV, junto com o Pequeno também, que é uma figura assim, de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. E tenho certeza que a população está muito empolgada também. A gente tem saído lá na região, conversado, né? O pessoal falando, nós vamos assistir. Então vai ser uma grande estreia e tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Tá certo, deputada. Mais uma vez agradeço ter nos recebido aqui. Também, obrigada.